senhorio. Ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse o Senhor, de nada eu valeria. De que vale os montes transformar? De que vale falar a língua dos anjos? De que vale? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Ainda antes que eu pedir, Ele já existia. E não há que possa fazer escapar das tuas mãos. Agindo Ele, quem impedirá? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o primeiro e último, o alfa e o ômega. Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por causa dele nós existimos, nele nós nos movemos. Graças a Ele podemos fazer todas as coisas. Ele é um Deus generoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é trabalhador. Aleluia.
Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Ele trabalha, olha para alguém aí e diga: Ele está trabalhando por você. Oh, você entende isso? Que Ele está trabalhando? Eu quero que você entenda isso nessa noite. Para de ficar tão ansiosa, tão desesperada, tão preocupada. Ai, porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que subir, eu tenho que descer. E o Senhor está dizendo: eu estou fazendo o quê? Estou trabalhando com você. Pare de viver como se Deus não estivesse fazendo nada. Ele está trabalhando com você. Glória a Deus. Depois dele criar todas as coisas, o texto diz que ele descansou. Não é que ele dormiu, né? Ele parou para admirar a criação. E isso foi quando ele criou todas as coisas, né? Criou o sol, descansou. Criou lua, descansou. Terra, relva, enfim. Descansou depois de todas essas coisas. Mas depois que criou o homem, nunca mais descansou. Nunca mais. Você está entendendo? Nunca mais descansou. Jesus vai ser assunto aos céus depois de já ter consumado sua obra. E ele diz: olha, eu vou para o meu pai, porque meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Olha para alguém do seu lado e diga: pare de viver como se Deus não fizesse nada com você. Pega a mão para alguém e diga: Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Sempre descansado aí no glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que honra, irmãos, que noite profética, que noite bendita. Eu me sinto muito bem-aventurada em estar aqui nessa noite. Muito bem-aventurada, muito privilegiada. Meu Deus, que honra, que cuidado de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu espero que você tenha noção da profundidade que o Senhor tem nos levado nessa noite, através da vida, da palavra de Deus. Oh, bendita palavra, santa palavra, inerrante palavra, poderosa palavra, digna de toda aceitação. Quem está recebendo, ruminando a palavra ainda, diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que noite preciosa, que honra, irmãos. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui. Sabe, você tem certeza que Deus te trouxe em um lugar? Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui. Eu tenho certeza, pastor. Certeza. Não necessariamente porque me deu algo para dar para vocês, mas porque eu precisava receber algo que foi liberado aqui. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui. Mas como a bênção do Senhor não acrescenta prejuízo, Deus não ia permitir os irmãos pagar passagem, me dar oferta, hospedagem só para me abençoar. Então eu creio que Deus também me confiou alguma coisa para essa noite aqui, porque a bênção do Senhor não deixa ninguém em prejuízo. Pelo contrário, ela é uma via de mão dupla. Ela abençoa de maneira perpétua, sem dano. Mas eu estou maravilhada. Quero louvar Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a vida da Ana Bonfim. Cadê ela? Essa guerreira, pequena, grande mulher de Deus. Quando eu vi assim o seu tamanho, você disse: eu sou Ana. Eu nem acreditei. É tão raro eu conseguir abraçar alguém de cima para baixo, porque eu só tenho 1,56. Mas a Ana conseguiu ter menos do que eu, né? E aí eu peguei a Ana assim de cima, acolhi ela assim, dei um abraço tão gostoso nela. Falei: Deus, que menina de obras. Ana, você é uma mulher de obras. E eu tenho chorado diante de Deus já há alguns dias. Eu tenho dito: Senhor, eu preciso te apresentar algumas obras. E quando eu vejo uma pessoa como você, Ana, você não tem noção de como você me inspira. Você não tem noção de como você me inspira. Quando eu vejo uma moça com o seu esforço, com o seu empenho, entendo o que eu vou dizer, do seu tamanho, reunir uma mulherada aqui, uma homarada aqui,
fazer deste lugar que é chamado Centro Cultural uma casa de adoração ao Deus vivo. Eu creio que Deus neutralizou, por causa da maneira como você se moveu para adorar a Deus, nos conduzir a uma adoração sincera nesses dias aqui nesse lugar, para engrandecer Ele, para adorar, para render graças a Ele. Eu creio que Deus neutralizou a ação direta de principados, de potestades, só para que a geografia do Senhor do Bonfim fosse abençoada através desse trabalho aqui. E isso nos inspira tanto, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu empenho, pela sua bravura. Eita, menina brava! Deus abençoe a sua bravura, viu? Deus abençoe todos os companheiros e companheiras que estão te ajudando. Eu quero aqui citar o pastor Adriano, a missionária Rita, a pastora Flávia, o pastor Célio, a pastora Sabina. É Sabina mesmo? É, pastora Sabina. Glória a Deus. Meu Deus, eu tinha visto o cartaz, aí eu vi a vida. Aí me alegrei quando eu vi Vida Mendes, aí depois esqueci completamente. A gente vai dormir um pouco, vai ficando esquecido. Aí, quando te olhei aqui, que subi, eu falei, meu Deus, olha ela. Mas eu tenho noção que meu coração transbordou de alegria. Glória a Deus, é uma alegria lhe encontrar aqui, missionária Vida. A única vez que nós nos encontramos foi no aeroporto, não sei se você lembra. Foi bem aqui na chegada de Salvador, você estava vindo de um congresso do Diante do Trono, né? E eu fiquei tão feliz de te encontrar e Deus proporcionou essa oportunidade. Deus abençoe, eu estou muito alegre de estar aqui com você, porque eu vejo a unção de Deus tão clara na sua vida. E eu fico feliz que Deus ainda me coloca no meio de gente que Ele conhece, né? Nessas horas eu vejo que eu não estou levada no volume com a galera. Deus ainda tem os seus meios, né? Sua vida me honra muito hoje aqui, vida. Louvar a Deus pela vida da pastora Mari Sônia. Falei, certo, Ana? É isso mesmo? Então, são todos esses irmãos aí que estão cooperando. Deus abençoe vocês tremendamente. Vocês que vieram, né? Que aderiram à ideia da gratidão desse projeto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu tô doida navegando no Oceano do Espírito aqui sozinho. Mais alguém está sentindo esse estado de graça? Garanto, se você não tá, pelo amor de Deus. O que é isso, gente? Tá aqui, ó. Se você levantar a sua mão um pouquinho mais alta, é capaz de você pegar um pedacinho do céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço o fundo até aqui, viu? Muito obrigado. Mas daqui pra frente agora eu preciso me concentrar um pouquinho mais, que eu tenho dificuldade às vezes, mas no final a gente entra de novo. Você pode ficar aí com o violão do jeito que você tá, para eles não pensar que a gente tá brigando, tá? Glória a Deus, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, você escreveu João, no capítulo de número 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Glória a Deus. Parabenizar os irmãos que trabalharam na mímica. Tem um nome? Vocês são dupla? Como chama? Como? Mimicácio e Mima. Sensacionais. Olha, maravilhoso. Eu fico muito feliz de que a igreja venha resgatar a arte que muito tempo pela religião foi demonizada. E nunca foi do demônio, sempre foi do cristianismo, sempre foi do Cristo revelado, né? Canções extraordinárias, sinfonias que se tornaram aí paradigmas dentro do mundo da arte, foram feitas e criadas por homens tementes a Deus. E com o passar do tempo a gente foi excluindo isso da igreja. E eu fico feliz quando eu vejo esse resgate ao nosso tempo. E nós vamos viver e fazer uso na plenitude de todas as ferramentas que o Senhor nos deu. E a arte é uma delas. Você pode dar uma glória a Deus pela vida desse casal aí? Topíssimo, vocês abrilhantaram esse evento que já está maravilhoso, viu? Evangelho de Jesus, você escreveu João, capítulo de número 19. Vamos ler aqui versos de número 31 em diante. Versos 31 em diante. Diz assim o texto. Aleluia, Deus. Como
para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas dos crucificados, que fossem tirados do madeiro. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado, no caso de Jesus. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo como que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isto, viu que o seu testemunho era verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, que dizia que nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a outra Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus. E com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus do madeiro. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Foi ele levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e de aloés. E então tomaram o corpo de Jesus. Tomaram o corpo de Jesus. E então tomaram o corpo de Jesus. E o envolveram em lençóis de linho com especiarias, como os judeus costumam fazer para a preparação do sepultamento. E no lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, do qual ninguém ainda havia sido posto. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Amém. Amém, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Poder da palavra, né? Muitas das lágrimas que eu derramei aqui nessa noite foi por ver vida pregando a palavra genuína, a palavra como ela é, né? Eu acredito na manifestação do poder pela palavra, na evidência da fé pelo poder da palavra, na realização de milagres, prodígios e maravilhas pelo poder da palavra. E a narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção, João 19, na verdade é a retratação fiel de toda uma palavra que já havia sido predita muito antes do nascimento carnal, evidencial de Jesus Cristo, muito antes da conceição de Maria, né? Antes da visita do Gabriel, antes da introdução de Cristo no seu ventre, por conceição do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Mas nós só tendemos a crer que as coisas são verdadeiras e só damos a elas crédito quando elas estão diante dos nossos olhos. Isso fala do tamanho da nossa incredulidade. Então, na verdade, Cristo já existia. Antes do haja luz, já havia Cristo. Como eu já disse e repito, o Cordeiro que já estava preparado antes da fundação do mundo. Aí quando nós vamos olhar o livro do Gênesis, nós vamos ver a manifestação do Deus Criador. No livro do Gênesis, Deus traz a manifestação de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que há. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai deixar muito claro que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há, não foi feito de prova aparente do que se vê, mas céus e terra, tudo que existe e tudo que há, foram criados pelo poder da sua palavra. Aleluia, Deus! Então por isso eu me emociono com a palavra, porque eu acredito na manifestação do poder de Deus pela sua palavra. O nome que promove a realização acima de todas as coisas é o nome de Jesus. É um nome sobre todo nome, digno de toda a aceitação. Já despojou principados, como revela Paulo quando fala do seu momento de assunção, escrevendo aos Colossenses. Mas
chegará o dia e a hora em que quem crê o verá, e quem não crê verá também. Aleluia. E por que isso vai acontecer? Porque a realidade da existência de Cristo e a realidade de Deus, a realidade da existência de Cristo e a realidade de Deus. Deus não foi criado, Deus não existe, Deus é. Então, a realidade da existência de Cristo quanto ao corpo corruptível aqui na terra e a realidade de quem Deus é, será testada por toda a criatura, todo olho o verá. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso se manifesta pelo poder da palavra de Deus. E por que isso? Porque Cristo é a revelação da sua palavra. E quem é Deus? Deus em Cristo é a manifestação da sua palavra em carne. Por isso cremos na sua palavra. João, por exemplo, quando vai escrever a abertura do seu entendimento pelo Evangelho, na convivência que ele teve com Cristo, diferente de todos os outros evangelistas, não vai abrir a narrativa do texto falando da genealogia de Jesus, não vai falar de Maria, não vai falar de José, não vai falar do início nem da manjedoura. Ele já vai direto no ponto. Ele diz assim: no princípio era o Verbo. Ele não fala do nascimento de Jesus datado do ventre de Maria. Ele fala do nascimento de Jesus datado da eternidade de Deus. Então ele diz: no princípio era o Verbo. Quando ele diz o Verbo, ele está falando de Jesus. No princípio era o Verbo. E o que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Ele está dizendo, ela já existia e estava no princípio com ele, com todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então veja bem, Deus já existia. Só para você entender, eu estou usando essa expressão porque não tem outro vocábulo para que nós possamos entender. Então veja bem, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida. Então a vida estava onde? Na palavra. Completa para mim, por favor. A vida estava onde? Na palavra. No princípio era o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus. E por que estava com Deus? Porque a palavra era Deus. Aleluia. Nele estava a vida. Nele aonde? Na palavra. Nele estava a vida. E ele diz assim: e a luz resplandeceu nas trevas. A palavra de Deus. Então, veja bem, Cristo é a manifestação em carne de quem Deus é. É a manifestação de uma palavra encarnada agora. Não apenas ouvida, mas sentida, tocada. João vai dizer assim, olha, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele não diz ouvimos, ele diz vimos. Ele está falando do Cristo em carne. Agora veja, Deus já existia antes, Deus sempre existiu, mas não tínhamos tanta proximidade, tanto contato com Ele, como depois da sua revelação em Cristo. Vez ou outra, esporadicamente, Deus levantava um homem por intermédio de um sacerdote, por intermédio de um profeta, por intermédio de um juiz. Uma multidão de pessoas eram abençoadas, ou um povo era abençoado, sobretudo o povo de Israel. Então ele já existia, já se manifestava e operava sinais, prodígios e maravilhas espetaculares no meio do seu povo. Mas a palavra prometia que esse poder se irradiaria muito mais. Mas nós só compartilhamos de verdade desse poder depois que ele foi revelado em Cristo. Então o texto diz assim: e o Verbo se fez carne. Cristo já existia lá no Gênesis, mas ele era visto? Não. Cristo já existia antes do Gênesis, mas ele era sentido? Não. Cristo já existia depois do Gênesis, mas ele foi crido? Também não. Já existia, mas uma vez que não era visto, não tinha o seu crédito. Bem como Deus também não podia ser acessado por todos, porque o crédito era pessoal, unitário e muito individual e exclusivo. Agora, depois que houve a manifestação de Jesus Cristo, a manifestação, veja, não é a realidade da sua existência, é a evidência de uma existência que já era real, mas a gente não via. Aí João vai trazer a retratação de que
ouviram, os que criam, não, ele vai dizer, aí sim, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que ele está falando? Ele está falando o que o próprio Jesus disse para Filipe antes de ser assunto aos céus, quando ele disse que iria para o Pai. Ele disse, mas como assim para o Pai? E aonde está o Pai? Ele disse, olha Filipe, será que você não entende? Quem vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Então, o que João agora está dizendo é o seguinte, vocês sabiam da existência do Pai, mas não podiam ver o Pai. Moisés foi uma das pessoas que chegou mais próximo de Deus, mas também não pôde ver Deus, porque Deus disse para ele, o homem não pode viver e continuar. E por causa disso, a dificuldade da crença, a dificuldade da fé, a dificuldade de se lançar, a dificuldade de compreender, Deus vendo essa necessidade diante de tantas outras coisas, como a promessa já revelada, em que a serpente seria esmagada pela semente que descenderia da mulher. Agora nós vamos ver a manifestação de Jesus Cristo. E então João vai dizer, nele nós vimos a glória do Pai. Ele está dizendo, sempre soubemos da glória do Pai, sempre respeitamos a glória do Pai, sempre reverenciamos a glória do Pai, mas nos faltava comunhão com a glória do Pai, porque não se podia tocar no Pai, não se podia aproximar-se do Pai, não podia chegar tão perto do Pai. Os nossos pecados nos faziam separação entre nós e Deus, mas graças a Ele, o Verbo feito em carne, a palavra resgatada, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de justiça, cheio de verdade. Agora presta atenção, João não está dizendo, olha, nós ouvimos, João está dizendo, nós sentimos. Sentimos. Então veja bem, Deus já existia, mas nunca antes pôde ser tão sentido pelas pessoas quanto depois da revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo já existia, o próprio Filho do Deus vivo já existia, mas nunca antes pôde ser tão compartilhado conosco depois da manifestação da sua palavra no livro do Gênesis, e agora com os seus discípulos, com o seu povo, abdicando do trono de sua glória, não usurpando ser igual a Deus, pelo contrário, abdicando disso e caminhando entre os homens. O que eu quero que você entenda? Tudo isso já existia, mas nós só passamos a dar crédito depois que nós vemos. Por que nós cremos hoje naquilo que nós não vemos? Porque o Senhor disse que aqueles que viram testificariam, e isso nos daria a certeza de que o testemunho deles era verdadeiro. Nós não estamos ouvindo coisas no Novo Testamento acerca do Evangelho de Jesus Cristo que foram lançados como uma história com E, não, mas uma história com H, fatos que foram apurados. Você sabe que Israel é um dos lugares, um dos destinos mais visitados até hoje, justamente porque as pessoas percebem que estão caminhando sobre a história contada. Não é um sofisma, não é veracidade, não é alguma verdade com algumas ilusões, não, é verdade. Por causa disso, então, nós cremos, e aí o Senhor vai dizer que nós somos bem-aventurados. Logo depois da sua ressurreição, quando aparece para os seus, Tomé não estava presente. Quando Tomé chega, não acreditou na testificação daquilo que eles viram. Então ele disse, olha, eu não acredito, porque os discípulos disseram, mestre esteve aqui, e ele disse, se eu não tocar ali com a mão, aonde foram perfurados os cravos, eu não creio. Jesus aparece em segunda oportunidade diante de Tomé agora, e diz, vem e toca, porque tu disseste que precisava tocar. Isso aqui é maravilhoso, eu não estou desprezando Tomé, só que eu estou dizendo que o Senhor, ele é tão cheio de compaixão, que ele não despreza uma incredulidade se ela for sincera. Apareceu novamente para Tomé, e disse para ele, toca, porque você disse que precisava tocar para crer. Então, como eu quero ajudar a sua fé, como eu quero impedir a sua fé, como eu quero impulsionar a sua fé, eu estou te dando sinais para que você creia. Não quero o que você está dizendo. Você pode ter meia hora de hipocrisia e não vai ter um minuto do céu, mas se a sua incredulidade for verdadeira numa oração, Deus vai te dar sinais para que você creia. Porém veio a advertência. Ele disse, porque tu viste, tu creste, mas bem-aventurado. E aí ele estava falando da gente. Ele disse,
fim, até o fim. E agora, estando ali, até o fim, depois de que tudo está consumado, João diz: eu, João, vi. Eu, João, vi. E estou contando para vocês, só para você entender, João está querendo dizer assim, ó, eu estou contando para vocês não é o que eu ouvi, não, eu estou contando para vocês o que eu vi. Ele está dizendo, ninguém me contou, não. E vamos falar a verdade, a gente dá crédito diferente quando alguém chega para a gente e diz assim, olha, eu ouvi. E quando a testemunha chega para a gente e diz assim, não, minha filha, eu não ouvi, não, eu estava lá, eu vi. Não, João está dizendo isso, eu não ouvi, não, eu fiquei até o fim. Ele está dizendo, eu vi. Vi o quê? Vamos dizer, eu vi que o seu testemunho é verdadeiro. Eu vi que toda palavra predita sobre ele é a verdade. Ele diz, eu vi. Quando os algozes foram ao da direita, que com ele havia sido crucificado. E foram ao da esquerda, que com ele também havia sido crucificado. E quando cada um tinha um pedaço de pau na mão, para arrebentar o artério, o joelho deles, as pernas, para o corpo rasgado, para ele depender do cavalo. Fizeram nenhum dos seus ossos será quebrado. É uma palavra dita pela boca do profeta Isaías. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Vai ser cuspido, vai ser açoitado. Disse Isaías, vai ser moído, mas não vai ser. Isso é maravilhoso, porque o corpo de Cristo, segundo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, é tipologia da própria igreja. Então, é natural que, com o passar dos anos, diante de um sistema, talvez não romano, mas o príncipe que atua nesse século presente, nós também sejamos moídos, feridos, envergonhados, achavalhados, achincalhados, perseguidos. Mas ninguém entende como é que esta instituição
Senhor disse: vem, e ele foi sobre as águas, porque olhou o vento, olhou a tempestade, e o texto diz que olhando teve medo, e então começou a afundar. Ouvi isso de um pastor muito querido, pastor Diego, que nunca mais esqueci. Ele disse: tem duas maneiras de você ver Pedro andando sobre as águas. A primeira é entender que ele não está andando sobre as águas, porque qualquer homem que pisa sobre as águas vai afundar. A água não foi feita para andar. Então, como é que a gente vê Pedro andando sobre as águas? Mateus capítulo de número 14. Ora, ele diz: se és tu mesmo, manda-me e ter contigo. Manda-me, sabe o que ele está dizendo? Manda a palavra. Manda a ordem. Manda a ordem. Se eu fosse colocar isso no mundo material, no mundo sólido, é Pedro dizendo: se és tu mesmo, dá o comando. Se és tu mesmo, manda o bote. Se és tu mesmo, manda a corda. Aí as pessoas mandam, vem pela palavra. Ele diz assim: vem. Quando ele diz vem, Pedro vai andando. Aí você diz sobre as águas, eu te digo não, sobre a palavra. Sobre a espírito, alma e corpo. Então você não pode levar a palavra só para o âmbito espiritual. A palavra é para ser usada em toda a sua vida. Mas Camila, tem palavra para a alma? Tem palavra para a alma. Tem que a palavra para a alma? A palavra para as emoções, a palavra para os sentimentos, a palavra para o psique. Mas Camila, tem palavra para o espírito? Tem. Palavra para o âmago do íntimo. Palavra para o Espírito de Deus que habita em você. Palavra para a alimentação. Mas Camila, tem palavra para o corpo? Rapaz, você está doido. A palavra é tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, que ela tem poder na carne. Na carne. Salomão sabia disso. E ele disse assim: olha, se tua carne estiver abatida, mas o teu espírito tiver vida, teu espírito levantará teu corpo. Aleluia. Olha o que ele diz: mas se o teu espírito estiver abatido, quem pôs o animar? Então veja como a palavra de Deus é poderosa. Ela é tão poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é útil, que por causa disso ela se torna independente. Quem pregou para Lutero? Ele simplesmente fez o que Deus mandou Josué fazer. Medita de dia e de noite. E aqui ele fazia sobre a chama de uma vela. E essa palavra que é viva, vamos lá, e essa palavra que é viva, fez a luz resplandecer dentro dele. É por isso que João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e ele associa a manifestação da palavra à luz. Por quê? Porque a palavra é conhecimento. E toda a ideia de conhecimento fala sobre iluminação. Você já viu na caricatura, no campo da caricatura, do gibi, do desenho? Quando alguém tem uma ideia, normalmente acende uma lâmpadazinha na cabeça. Quando alguém tem uma ideia sensacional, normalmente a pessoa diz: olha, eu tive uma iluminação. Então ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí diz assim: e a luz resplandeceu nas trevas. Irmã Camila, o que é isso? A luz resplandeceu no inferno, a luz resplandeceu no satanismo, a luz envergonhou o ocultismo? Claro que não. Quando a palavra de Deus fala de trevas, está falando de trevas generalizada.
Porque ele diz: o príncipe deste século fez o quê? Jogou eles na magia negra? Não. O príncipe deste século ensinou eles a rir despacho? Não. O príncipe deste século lhe cegou o entendimento, veja bem, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? A única verdade que liberta. Qual? Jesus Cristo, a plenitude do conhecimento da sua palavra. Por isso ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Então, quando a gente fala da manifestação de luz na palavra de Deus, a gente está falando da libertação de um entendimento, de uma mente que estava em trevas. Que trevas? Ignorância. Ignorância. Vulgo burrice. Limbo intelectual. Abismo dos pensamentos. Ele diz: a luz resplandeceu as trevas. Aí diz assim: e as trevas não prevaleceram contra ela. Está dizendo que não lutaram contra ela? Está dizendo que não tentaram contra ela? Não. Tentaram. Lutaram. Mas não. Irmão, a palavra de Deus é viva. Não há engano que fique de pé diante da palavra. Não há mentira que fique de pé diante da palavra. Não há oração que não seja respondida quando um crente aprende a orar a palavra. A palavra de Deus é viva, então completa aí de novo. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Se ela é viva, ela tem ação independente. Então, em tese, quando a gente diz assim: Deus, me ajuda a usar a tua palavra, já está completamente errado, porque se ela é viva, a nossa oração deveria ser: Deus, faz a tua palavra me usar. Não é? Então, se ela é viva, ela tem ação independente. Ah, não, irmã Camila, mas tem que ter fé. Não, tem que ter palavra. Irmã Camila, cuidado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem conhecer a palavra é impossível saber que Deus existe. É impossível saber quem Deus é. É impossível saber o que Deus faz. Então presta atenção. Eu tenho visto as pessoas ao longo do tempo cometerem um equívoco muito grande acerca do uso da fé. Elas estão começando a usar a fé como um mecanismo que dá à palavra poder. Então, as pessoas costumam: ah, você tem que crer, porque se você não crer, não vai acontecer. E isso é verdade. O problema é que o método, a maneira como isso tem sido usado, é da seguinte maneira: você começa a acreditar que a sua fé dá a Deus poder de fazer. Você começa a acreditar nisso. Se eu tiver fé, Deus vai fazer. Se eu tiver fé, Deus vai fazer. E por saber que a fé te dá poder de ver o que Deus já fez, você começa então, às vezes até inconscientemente, começa a ser levado e acreditar que a sua fé é a mola propulsora que dá para Deus poder de realizar aquilo que você espera, aquilo que você quer que aconteça. E isso é um equívoco muito grande. Por quê? Porque o que produz e o que executa é a palavra. Tanto que a manifestação da fé só pode vir por intermédio da. As pessoas estão colocando a fé em cima da palavra. Perdão, acima da palavra. Não, irmã Camila, mas se não crer, não vai acontecer. Se não tiver palavra, não tem como crer. Ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de
Palavra de Deus. Aleluia. Palavra de Deus. Glória a Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo que existe, tudo que há, já disse e repito, não foi criado por prova aparente do que se vê, mas céus e terras foram criados pelo poder da sua palavra. Aleluia. Aí agora Deus manifesta a palavra sobre você. Os ministros ministram a palavra sobre você. O Espírito se move pela palavra em você. E você fica aí, vivendo como se não tivesse nada para acontecer. Vivendo como se não tivesse bastante. E por que não? Porque você só dá crédito às coisas que você vê. Nós vamos lançar uma palavra profética hoje e agora. Isso vai colocar uma chave de oração na nossa mão. Isso vai mudar a nossa conduta a partir de hoje. A partir de hoje. Pega na mão de alguém aí agora, por favor. Oh, aleluia. Faça isso crendo e você vai começar a recebendo. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado e diga para essa pessoa: tudo o que você precisa. Não está muito fraco, prega para ela com entusiasmo. Diga: tudo o que você precisa. Tudo o que você espera. Tudo o que você deseja. Diga: já existe. Se a sua quer, diga: já existe. E se você não está entendendo, diga: já existe. E vai aparecer. É isso que você precisa entender. Deus já fez. Deus já criou. A gente prova isso depois da leitura do Gênesis. A gente prova isso depois da leitura do Gênesis. Ali Deus se manifesta como Criador. Deus agora ele não deteste na criação? Claro que não. Ali ele fez tudo o que nós precisávamos para viver, para sermos plenos, para sermos abundantes. E nos deu poder, domínio e governo sobre tudo aquilo que ele criou. Aí no caminho nasceu o diabo não interferiu no plano de Deus. Deus não fez plano B, por isso o cordeiro já estava preparado antes de Eva, antes da serpente, antes. Aleluia, Deus. É forte, Jesus. Criou todas as coisas. É Depois forte, do livro do Gênesis, presta atenção. Depois do livro do Gênesis, tudo aquilo que Deus criou, toda maravilhosa manifestação de poder, toda obra miraculosa, toda obra de multiplicação, tudo que você vê de espantoso, de maravilhoso no livro do Gênesis, tudo que você vê de espantoso, de maravilhoso no Novo Testamento em Cristo, foi feito em cima de obra-prima já existente. Deus não trouxe de novo a existência mais nada que não existia. Vez ou outra, poeticamente, a gente tem essa mania, né? Ai, Deus vai trazer a existência o que não existe. Poeticamente falando, é muito bonito. Filosoficamente falando, é de verdade inspirador. Não vamos ser céticos. Você está no mundo onde alguém diz: olha, Deus vai trazer a existência o que não existe. Ainda que teologicamente seja um equívoco, é inspirador. Você lembra do poder de Deus, você lembra do que Deus pode fazer, mas não é uma realidade presente. Por quê? Porque Deus não vai trazer a existência mais nada. Por que não? Porque Deus não faz obra duas vezes. Deus já fez tudo. Completa para mim, por favor. Deus já fez tudo. Não vai fazer de novo. Fez tudo. E tudo que ele fez foi o suficiente. E isso fica provado. Todo milagre que você vê, toda multiplicação que você vê, toda cura que você vê, toda manifestação de milagre, de maravilha que você vê, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não há criação de existência de coisas que não existiam. Você vai analisar o texto, você vai perceber que Deus só usou coisas que já existiam para manifestar, para fazer aparecer coisas que sempre foram presentes, mas não podiam ser vistas. Aleluia, Presta Deus. atenção. Ele diz: Abraão, me dá teu filho, o único a quem tu amas. Aí Abraão sobe, você conhece a história, vai para o cume do Moriá, prepara o altar, imola o menino. Quando vai golpeá-lo, a voz do Senhor grave e diz: não, já sei que tu me temes de todo o coração. Já sabia disso desde o começo. Só fez aquilo para Abraão liberar Isaac do seu coração. Tem coisa que Deus pede para a gente, não é porque Ele quer de verdade, é só para Ele liberar a gente daquilo que nos prende. Isso é tão verdade que quando a gente solta, Deus diz: deixa. Tem coisa que você jura que Deus vai tomar de você. Você diz: eita, Deus vai tomar isso de mim. Aí você já começa a vivenciar. Aí quando você vivencia, Deus diz: pode pegar de volta, que agora você entrou para cima. Aí quando aconteceu isso com Abraão, antes
situação, o texto diz que amarrado detrás do arbusto, preso pelo chifre, tinha um carneiro. Agora eu te pergunto, quando eles começaram a subir o cume do monte, o carneiro já estava ali sim ou não? Sim. Quando ele enrolou o menino, o carneiro já estava ali sim ou não? Sim. Quando ele já estava preparando para golpear o menino, o carneiro já estava ali sim ou não? Sim. Então você concorda comigo que já existia? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas enquanto não apareceu, não houve essa evidência da provisão de Deus. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que Deus não cria mais nada, porque Deus já criou tudo. E o que eu faço agora? Eu creio na palavra e aquilo se manifesta. Aquilo aparece. Aquilo aparece diante de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquilo aparece diante de mim. Vida falou uma coisa muito interessante sobre dar graças. Jesus é a pessoa que mais dá graças. Isso é muito interessante. Jesus nunca deu graças por um milagre que ele realizou. Nunca. Mas deu graças diante de todo o problema que ele enfrentou. Por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus não diz graças a Deus depois que o milagre é feito. Mas quando só tem 5 pães e 2 peixes na mão, ele diz: Pai, eu te dou graças. Pela multiplicação? Não. Ele não dá graças pelo que o Pai vai fazer. Ele dá graças por aquilo que ele tem. Ele não deu graças pelos 5.000. Ele não deu graças pelos 2.000. Ele não deu graças pelos milhares. Ele não deu graça pelo resultado. Jesus sempre deu graça durante o processo. E meu amigo, o que você está dizendo? A fé que a gente diz que tem, que só aparece no final, não é fé. É fato de resultado. Aí eu vou dar um culto de ação de graça lá em casa. Por quê? Porque eu ganhei uma vitória na justiça. Aí eu vou dar um culto de ação de graça lá em casa. Por quê? Porque o dinheiro meu que estava preso chegou. Ah, por que isso aconteceu? Porque eu tive fé? Talvez. Mas na verdade isso acontece porque você usa a sua fé para acreditar só no resultado. Resultado não precisa de fé. Resultado pode ser visto por incrédulo. Resultado pode ser visto por qualquer um. Porque resultado é fato. Jesus nunca deu graça por nada que recebeu, mas sempre deu graça no processo. Por quê? Fé não é para dizer que creio no fim. Fé é para dizer que creio quando não estou vendo. Fé é para ser usada no processo para guiar o resultado. Aleluia. O profeta chega na casa da viúva. Ela diz assim: o credor está para levar os meus 2 filhos como pagamento de uma dívida que meu marido deixou. E tu sabes que meu marido era temente ao Senhor. Mas e agora? Diga aí o que eu faço. E aí o profeta diz para ela: declara-me o que tens em casa. Declara-me o que tens. Declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada. Se não tem nada, não vai acontecer. Quando você diz que não tem nada, você está dizendo que Deus é incoerente. Porque Deus já fez tudo. Não é que não tem nada. Aleluia, Deus. Tua serva não tem nada. Todas as vezes que a sua constatação for: eu não tenho nada, você pode ter certeza, não vai acontecer nada. A minha isso é praia, não, isso é Bíblia. Aleluia! Aleluia, Deus. Agora, por quê? Porque você acha que a possibilidade do ter só é real quando é muito, quando é significativo, quando é relevante. Mas não. Ele não está perguntando se ela tem muito, se ela tem pouco. Pelo contrário, ele não está determinando nem o que ela tem que ter. O que ele está dizendo é: o que você tem. Outra coisa. Aleluia, Deus. Olha, você não está vendo, eu não tenho nada. Eu te pergunto, nem raiva. Qualquer coisa. Não é melhor, eu tenho frustração, eu sei lá. Mas diz aí alguma coisa, você tem. Ah, eu tenho um pouco de azeite numa botija. Ótimo, é o suficiente. Vai então a vizinhança, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Olha para os 2 ou 3 aí e diga: vai acontecer milagre. Não, você falou, está olhando para o celular. Olha para alguém do seu lado e diz: vai acontecer milagre. Diga, vai acontecer milagre sobre a palavra. A palavra do homem de Deus vai manifestar milagre. Olha a mão aí, ó. Se eu pudesse dizer onde estava o tempo todo o milagre, ela foi do lado de fora buscar o profeta. E o profeta disse: o que você tem em casa? Ah, eu tenho um pouco de azeite. Então tá bom, o que ele está dizendo? O milagre está dentro da tua casa. Pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Entra no teu quarto, presta atenção. Fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Pega o azeite da botija e derrama sobre os lados. Sempre que eu cito essa passagem, eu falo 2 coisas que me chamam muita atenção. Primeira, é impressionante porque é uma botija de azeite para encher vaso.
uma botija de azeite para encher vaso. O que está acontecendo naquele dia? O varejo vai abastecer o atacado. Quem não entende isso é porque nunca foi pobre. Aleluia, Deus. É forte, Jesus. Aleluia. Eita, Deus. Você não deve saber o que é comprar arroz a varejo. Não deve saber o que é chegar num lugar e levar meio quilo de alguma coisa, dentro do saco fechado, mas não pode levar. Mas quem é da época do cruzeiro sabe o que eu estou falando. Tinha que comprar tudo no atacado. Porque você só comprava o que você tinha. Não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, não tinha nada disso. Olha o que eu estou dizendo. Ele diz: pega um pouco do azeite que tem na tua botija e derrama sobre os vasos. Olha aqui quando eu digo que a gente inverte a prioridade entre a fé e a palavra e começa a colocar a fé em cima ou na frente da palavra. Olha como é que está errado. Ela pega a botija que só tem um pouco, os vasos que são maiores, e eu vou falar de novo, naquele dia varejo vai abastecer atacado. Aí ele diz: entra, fecha a porta e derrama. A palavra é essa: entra, fecha a porta e derrama. A geração de hoje entra, pega a botija, olha os vasos e diz: dá! Tá aqui na tua mão. E ainda dá uma justificativa de que está fazendo uso da fé. Para de dizer que é fé quando você tem excesso de covardia. Ele não disse entra, fecha a porta e ora. A palavra não foi essa. A palavra foi entra, fecha a porta e derrama. De que adianta você dizer que tem fé se você não sabe no processo da fé como vai fazer uso da palavra? A fé obedece a palavra. A fé obedece a palavra. Vou falar de novo. A fé obedece a palavra. Quantas vezes Deus diz assim para você: vai! Você vai lá e ora. Você está dizendo que quem tem que obedecer a fé é a palavra. Está errado. Não vai ter milagre. Quando você entender que a fé obedece a palavra, você vai entender que no dia que alguém pôs as mãos sobre você e falou: eu te derramo unção de cura. Você vai entender que no dia que Deus usar alguém com a palavra profética para dizer para você vai levantar os enfermos, aí você vai parar de estar diante do enfermo e dizer: Deus me dá unção. Deus vai dizer: unção eu já te dei, mete a mão e usa. A fé obedece a palavra. A fé obedece a palavra. Ela entrou, derramou, enchendo os vasos e derramou. Agora veja, isso só foi possível em cima daquilo que ela tinha. Ela fez isso sobre a palavra do homem de Deus. Vou repetir pela quinta vez: a fé obedece a. Se você perder isso, você vai ter os dois, mas não vai realizar nada. A fé obedece a palavra. E a palavra de Deus é viva e tem ação independente. Então eu só preciso o quê, irmã Camila? Ser fiel ao que ela diz. Só isso. Como é que levanta um vale de ossos secos? Um profeta que tem um Deus que libera para ele uma palavra. Aí você diz assim: nossa, Ezequiel era um profeta. Vamos falar a verdade? O que Ezequiel fez, qualquer um na condição dele poderia fazer. Por quê? Porque o que foi que ele fez? Ele só repetiu o que Deus mandava dizer. Agora, por que tem gente que não vê? Porque tem gente que quer ir além do que Deus disse, quer falar o que Deus não falou. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu acho que é mais difícil do que o tempo dos falsos profetas, porque a gente tem que ter mais discernimento. Porque o falso profeta é aquele que diz assim diz o Senhor para enganar, quando Deus não disse nada. Ele vai se ver com Deus. O profeta Isaías disse: ai, aqueles que dizem assim diz o Senhor, quando Deus não falou para o meio deles. Mas o nosso tempo está tão complicado que tem também os esquizofrênicos, os que acreditam que Deus fala quando Deus não fala. É complicado. É muito complicado. Agora, quem é Ezequiel? Ezequiel é alguém que tem fidelidade em repetir aquilo que Deus falou. Filho do homem, vou levar onde ver esses ossos? Não sei, nem tem tanta festa. Tu sabes. Com todo respeito, Jeová, isso aí é um problema só seu. Filho do homem, profetiza. 2 pontos, vou profetizar. E o que ele fala? Nada, enquanto Deus não fala. Aí Deus diz assim: filho do homem, diga assim, 2 pontos. E
aqui. Vento dos quatro cantos. Aí ele vai repetir tudo que Deus está mandando. Do começo até o fim. Ele só vai repetindo. Ele só vai repetindo. Porque a palavra de Deus é viva. Então, para ela realizar uma ação independente, você só precisa ser fiel ao que ela diz. Glória a Deus. Para ser um bom pregador, você tem que pregar igual fulano, igual Beltrano. Você só precisa ser fiel ao que ela diz. E ela vai conduzindo sozinha. Ela faz uso do seu processo criativo do jeito que ela acha que vai caber. Ela faz uso da sua personalidade do jeito que ela acha que a sua personalidade se mescla aquilo que a já está no dia. Por isso, quando você é fiel à palavra, você não precisa ser igual a ninguém, porque a palavra vai te dar uma personalidade própria. Ela vai te dar uma fidelidade pela sua boca. Mas por que você está dizendo isso? Porque a palavra de Deus é tão viva, tão viva, tão viva, que ela pode produzir uma ação independente. De que maneira? É o que está acontecendo aqui em João capítulo 19. Jesus Cristo está morto. O texto diz que ele já disse: Pai, está consumado. Tendo dito isso, entregou o seu espírito e morreu. Morreu. Então, completa para mim: Jesus morreu. É para completar. Jesus morreu. Jesus morreu. Morto se defende? Não. Morto bate? Não. Morto argumenta? Não. Nada disso. Mas, Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo para algumas pessoas que estão aqui numa circunstância como a de Jesus. Tem palavra na vida, mas não pode profetizar. Está num ambiente que não pode reagir. Está diante de alguém que não pode argumentar. Está numa situação como que de morte, neutralizado. Já foi falado aqui, a morte não fala apenas do perecimento do corpo, mas do estado de indolência, do estado de dormência. Tem gente que está aqui neutralizado por uma situação da qual foi impelido e não pode se mover. Tem gente que ouviu o que foi dito de si, mas não pode se defender. E a nossa vontade é fazer alguma coisa. Só que, veja, Jesus está morto e não pode fazer. Mas João diz: eu vi, quando chegaram para lhe quebrarem as pernas, não puderam, porque sobre ele havia uma. Deus está dizendo: quando a sua vida estiver na palavra, a palavra de Deus vai estar em você. E quando isso acontecer, ela vai se defender. Ela vai te defender. Ela vai, não, você não está entendendo, levanta a mão. Eu vou profetizar para você. Jesus está dizendo aí: eu vejo as situações que você não pode se defender. Eu vejo as coisas que você ouve e não pode falar. Fica tranquilo, a minha palavra vai adiante de você. Ela vai te proteger, ela vai te defender. Sem que Jesus tivesse poder nenhum de argumentar, sem que Jesus tivesse poder nenhum de dizer: ei, não mexe comigo não, sobre mim é uma palavra. Não, João está dizendo: eu vi que não conseguiram quebrar-lhe, porque sobre ele havia uma. Agora veja, a palavra já existia, mas só pode ser vista diante dessa necessidade. Então começamos a entender por que apesar de tudo que queremos, tudo que precisamos, já existia, mas não está disponível à nossa mão. Por que Deus faz isso? Para que a gente venha manifestar a fé que está na gente. Para que a gente venha ensinar que essa fé obedece a palavra. Diga comigo: já existe. Já existe. Faltou gente, eu vou te dar uma chance, viu? Diga: já existe. Já existe. E vai aparecer. E vai aparecer. Vocês creem no que eu estou pregando aqui? Crê? Se eu te disser que o marido que você ora já existe, só falta aparecer. Ficou alegre, né, irmão? Se eu te disser que Deus está te preparando para uma vaga que já existe no papel, só falta aparecer no concurso. Você crê? Você crê? Então coloque essa fé para obedecer a palavra. Depois do livro do Gênesis, não há nada que Deus tenha criado novamente.
de fazer as coisas que ele já havia criado aparecer em cima daquilo que as pessoas tinham. Então o que você tem é o suficiente para que tudo que você deseja comece a se manifestar. No livro que nós acabamos de ler, no texto que nós acabamos de ler, o texto vai falar que depois da crucificação de Jesus, apareceram 2 homens. O primeiro deles, José de Arimateia. Aí João diz assim, olha, depois disto, depois do quê? Da crucificação, José de Arimateia, que era discípulo do Senhor Jesus. Aí você diz, como? Se não estava numa ceia, se não subiu numa montanha, se não participou de uma oração, se não fechou com ele no jejum. Só que João era discípulo, e discípulo conhece discípulo. E não é Camila, é João que está dizendo, José de Arimateia era discípulo. Aí ele diz, depois disso apareceu José de Arimateia, que era discípulo, porém era no oculto. Vem comigo e diz, já existia. Mas não aparecia. José de Arimateia era um discípulo que seguia Jesus no oculto. João está dizendo que ele era discípulo. Se ele era discípulo, ele era discípulo. Porém, ele não manifestava sua fé. Sua fé não podia ser pública. E uma fé que não pode ser confessada, ainda não é uma fé genuína. Mas José de Arimateia cria em tudo que ele falava. Aí, meu Camila, eu creio no meu coração. Ótimo, porque se tu crê no teu coração, tu tem que confessar com a tua boca. É a única maneira de evidenciar a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus tem que ser uma fé pública. Entende? Não é igreja, não é dogma religioso. Foi o próprio Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele, veja, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Jesus não está dizendo aquele que não crê em mim, Jesus está dizendo aquele que tem vergonha. Então veja, o problema não é falta de fé, o problema é excesso de vergonha. Aí é por isso que João disse no Apocalipse, ele viu o inferno consumir a vida de pessoas que eram tímidas. Aí ele diz, porque banavam os homicidas, os assassinos, os mentirosos, os que se esquecem de Deus, os tímidos. Que timidez é essa? É quem fica com a bochecha vermelha quando cita o nome dele em público? Não, ele está dizendo que foram movidos de vergonha. Que vergonha? Vergonha do quê? Vergonha de confessar, de publicar a fé que já existia. Mas que por vergonha não publicava. Não, aqui, é aquela galera que talvez esteja hoje, aqui nessa noite, que é crente. Não, que a gente só não se afasta até crente. Ninguém vem no culto se não crê no que se prega. Crente. Não é, eu posso ser crente sem ser crente? Pode. Eu posso ser crente sem estar na igreja? Pode. Eu posso ser crente sem ser batizado? Pode. Mas não se pareça com isso não. Porque a palavra de Deus diz que os demônios também são. E dizem que são mais reverentes do que nós. Agora o que está dizendo? Está dizendo que a sua fé te leva a uma crença em Jesus. Por saber que ele existe, por saber que ele é o único mediador entre os deuses e os homens. Então isso faz de você um crente. Quem está entendendo de amém? Amém. Agora, meu Camilo, eu posso ser crente e não ser salvo? Pode. É você crê, mas não publica a sua fé. Então você é crente, mas não é salvo. Como pode isso então? Forte, Jesus. Você tem o mais difícil, que é o quê? Crer. Mas não confessa. Por quê? Por causa do mínimo. Vergonha. É a gente que fica no lugar e diz assim, quando a gente diz assim, quem nós queremos fazer uma aliança com Jesus? Aí a pessoa diz, eu não vou não. Não vou por quê? Porque eu não creio? Não vou porque eu tenho. Aí fica no lugar, respaldando a si mesma, ou a si mesmo, dizendo assim, Deus sabe. Sabe, que sabe mesmo, sabe ou não sabe? Mas não concorda. Porque não é Camila, você tem que entender isso. Não é Pedro, não é Paulo, não é doutrina eclesiástica, é Jesus que diz. Ele está dizendo, se você não confessar diante dos homens, eu te confesso diante do meu Pai. Mas se você deixar de confessar a fé que eu sei que tem em você, porque você tem vergonha dele, eu vou me envergonhar de você diante do meu Pai. Então por que as pessoas não publicam a sua fé? Porque não creem? Não, porque tem vergonha do que creem. Não, meu Camilo, eu não sou crente não. É crente sim. Conhece o nome de um monte de
simpatia, mas quando você precisa de vitória, você vai para a igreja fazer campanha. Jesus é aquele amigo que te protege quando você precisa e responde as suas orações em oculto. Mas quando chega a hora de você apresentar ele diante das pessoas, você finge que ele não conhece. E ele está dizendo: até quando você vai fingir para as pessoas que a gente não tem uma relação? E por que isso acontece? Isso acontece porque você joga no estereótipo de Cristo, o estereótipo que a igreja jogou em você. Aí você diz: eu só vou quando deixar meu cabelo crescer, eu só vou quando eu conseguir usar roupa comprida, eu só vou quando eu fizer isso, eu só vou como se a gente estivesse pregando aqui: usareis a saia e a saia vos libertará, colocareis a gravata e a gravata vos transformará. Seguir a água, ela é o caminho, a verdade e a vida. Seguir a Batista e prosperareis. Seguir a Maranata, pelo amor de Deus. Aleluia. Você pega o estereótipo de pregador e coloca na imagem de Deus. Você pega o estereótipo de uma religião e rotula a sua conversão. Até José de Arimateia, que tinha uma fé que ainda não era publicada, é reconhecido por José, por João, como discípulo. Por quê? Porque ele sabia que não era nisso que ele manifestava, mas precisava manifestar de algum jeito. Mas aquilo que você está dizendo, as pessoas estão esperando ser transformadas para confessar Cristo, estão esperando ser libertas para confessar Cristo. Só que não é assim que se confessa Cristo. Você diz: ano que vem eu vou. Você diz: no domingo eu me converto. Você diz: no final do ano eu aceito. Você diz: quando eu casar eu vou. Quando eu resolver minha vida eu vou. E você nunca vê, sabe por quê? Movido pelo orgulho, movido pelo ego, movido pela vergonha. Você acha que é você que se liberta do álcool. Você acha que é você que se liberta das drogas. Você acha que é você que se liberta da pornografia. Você acha que é você que se liberta da masturbação. Você acha que é você que se liberta das dívidas. Você acha que é você que se liberta dos roubos. Mas não, você tenta, mas não consegue. Não é porque não quer. Você quer Cristo, você ama Cristo. Não porque ele não consegue. Não consegue porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Converte primeiro. Bota a fé para obedecer a palavra. E você se converte. E você fica salvo. E você é liberto. Não, Camila, eu não posso ir porque eu fico com um pelar em outro carro. Eu não consigo ser crente, não. O que você não entendeu ainda é que você não consegue ser ímpio. Porque se conseguir, você metia o pé e não mandava nem tchau. Mas sabe por que você não faz isso? Vez ou outra te dá saudade. Vez ou outra te bate uma tristeza. Vez ou outra te dá um sentimento de desonra, de ter deixado quem não te deixou. E aí você volta. Aí você diz: eu não consigo ser crente. Não. O que você não consegue é ser ímpio. Porque se conseguisse, você ia embora e não ficava nesse dia. Aleluia, Deus. Por que você fica nesse dilema? Por causa do que ele disse em João 15: não foste vós que eu escolhi estes amigos, mas eu que vos escolhi agora. Pela mão de alguém, diga: você foi escolhido. Você é uma escolhida. Você é um escolhido. Existe um pregador dentro de você. Existe um ministrante muito melhor do que eu, do que vida dentro de você. Existe alguém que vai adorar e cadeias infernais serão abaladas pelo poder de louvor que a sua espera. Existem familiares na sua casa que serão alcançados sem palavra pelo seu testemunho, pela ação de Deus que te capacita, pela palavra de Deus que está em você. Aleluia, Deus. Agora, tem que evidenciar. Já existe sua falta? Completa para mim, por favor. Já existe sua falta? Já existe sua falta? Levanta a mão porque vai começar a aparecer. Vai começar a aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Glória a Deus. Essa fé em você vai aparecer. Aleluia, Deus. Essa vontade de ser um intercessor, de navegar em águas profundas, vai aparecer. Agora eu preciso te dizer toda a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Jesus vai criar uma situação. Para quê? Para que aquilo que já existe apareça.
aparecem movidas por uma necessidade. Tem coisas que só aparecem empurradas por uma urgência. E é o que vai acontecer com José de Arimateia. É discípulo, mas não publicou a fé. Pode um discípulo não ser salvo? Não! Não publica a tua fé, José de Arimateia. Não posso, por quê? Tenho medo dos judeus. Já havia que todo aquele que Jesus era o Cristo deveria ser expulso da sinagoga. Oxe. Então que ele tem muitos negócios? Então que ele tem muito patrocínio? Ele tem muito dinheiro dentro do sistema romano, dentro do clero religioso? Se apega a todas essas coisas, porque servir a Cristo é renunciar a essas coisas. E eu mas não posso renunciar a essas coisas. Eu tenho que pagar conta, eu tenho que cuidar da minha empresa. Temia os judeus. A fé dele não permite ele ver aquela situação. E fala o corpo de Jesus Cristo. Só podia pedir o corpo mediante a ligação de parentesco ou se afiliando ao corpo. Como assim? Você tinha que se responsabilizar por aquele corpo para dizer que ele era seu. Aí olha que coisa interessante. Ele ouve as palavras de Jesus, ele acredita em Jesus, ele quer cear com Jesus, ele quer fazer a Páscoa com Jesus, ele quer caminhar com os discípulos, mas ele teme os judeus. Só que quando ele percebe que perde Jesus, ele percebe que tudo que ele segurou não era o suficiente, mas o que ele perdeu não se comparava mais ao que ele segurava nas mãos. No caminho que você está dizendo, estou dizendo que tem gente deixando de viver uma vida com Deus, porque não quer renunciar sexo, não quer renunciar dinheiro, não quer renunciar a vida boa, não quer renunciar uma coisa e outra. Aí daqui a pouco perde Jesus de vista e percebe que tudo que tinha não era bastante. Lutero ou Agostinho, dos dois, não me lembro bem, disse uma frase da qual eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse assim: o céu está pronto para compensar qualquer prejuízo que para herdá-lo na terra você perder, mas não há na terra nada que possa compensar o prejuízo de perder o céu. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu estou criando uma situação para você que é um profeta, para você que é um pregador, para você que é um filho da salvação, entender que nada que te distancia de Jesus é maior do que o próprio Jesus. O problema é que a gente só percebe isso quando vê que Jesus não está mais na casa, quando vê que Jesus não está mais pregando o sermão da montanha, quando vê que Jesus já não visita mais o meu quarto escuro, quando as minhas orações já não são mais respondidas. Eu tenho dito isso em alguns lugares e é muito verdade. Por causa da opinião pública, por causa do que dizem, do que pensam, do que acham, estamos deixando de viver a plenitude dos pensamentos de Deus. Eita Deus, aleluia. É isso mesmo. Por causa do que sua mãe acha, você não fala. Por causa do que seu pai diz, você não pensa. Ah, o que a sociedade vai falar? Aí eu não posso me converter. O que minha namorada vai dizer? Aí se eu não quiser mais fazer sexo antes do casamento, e parará, e parará, e tererê, e parará. Só que nenhum deles tem o poder de saciar um vazio na sua alma que só Deus preenche. É Jesus. É forte Deus. Eu tenho dito, qualquer coisa substitui qualquer coisa. Coisa alguma substitui Deus. Você não tem nada, você bota cebola e refoga o arroz do mesmo jeito. Sim ou não? Sim. Você dá um jeito, qualquer coisa substitui qualquer coisa. Mas aquilo em nós, que só Deus pode fazer, coisa alguma substituirá. No dia que Jairo correu atrás de Jesus para libertar sua filha, que estava acamada, enferma, à morte, já havia saído o mesmo edito de todo aquele que professasse, que confessasse, que publicasse a sua fé. Seria excomungado, seria retirado. E vocês, o que é isso no caminho? É sair da igreja? Não, é sair da sociedade, é não ter mais poder de venda, poder de compra, é não ter mais crédito social. Por isso eles tinham medo. Mas Jairo percebeu que a opinião pública podia botar comida dentro da sua casa. Percebeu que o clero religioso podia dar posição de príncipe a ele dentro da sociedade. Mas esse status, esse prestígio, não tinham o poder de tirar a filha dele da cama. Não tinham o poder de dizer: ali está com menina, te digo, levanta. Não tinha. No caminho que você está dizendo, eu quero que você faça uma avaliação agora.
se coisas que você tem segurado, achando que são importantes, se essas coisas, se você pensa bem direitinho, elas não perdem o valor diante da presença de Deus. Eu tenho dito que o patrocínio te dá uma cama, mas só Deus te dá sonho. Ter seguidores no Instagram te dá marcas de sapato, mas quem te dá sonho é Deus. Quem te dá segurança é Deus. Aleluia, Deus. Temos nos apegado a coisas que qualquer um pode dar. E temos aberto mão daquilo que só Deus pode fazer. Quando José de Arimateia entendeu isso, ele publicou a sua fé num documento oficial. Ele vai fazer o que faz todo aquele que acredita que Jesus é o Senhor. O quê? Fazer parte do corpo de Cristo. Ele emite o documento e pede autorização. Sabe o que ele está dizendo? Requerendo no documento: o corpo de Jesus é meu. Agora tu pensa, tinha vergonha mesmo dos judeus e agora está oficializando a fé. Está fazendo o que nós faríamos e fazemos até o dia de hoje na celebração da ceia, tomando parte do corpo. Glória a Deus. Isso! Aí ele pega o corpo de Jesus. Aí você diz: mas rapaz, José de Arimateia, tanto medo, tanta vergonha. Mas agora publicou a sua fé. Sabe por quê ele publicou? Porque ela já existia, só faltava isso. Por isso eu te digo, já está aí, só falta e Deus vai criar uma situação. Até aqui eu preguei como o Senhor me deu ordem, mas agora não como quem ministra no sermão, mas como quem faz uso do exercício da profecia. A partir de hoje você não está mais inocente nessa palavra. A partir de hoje pode começar a contar os dias, não sei até quando, mas quando acontecer você vai dizer: desde aquele dia. O que aconteceu, irmã Camila? Eu percebi que coisas que eu esperei durante anos já estavam dentro de mim, só faltava me evidenciar-se do lado de fora. Então acontece que a partir de hoje, depois de receber essa palavra, situações serão provocadas pelo céu e elas vão manifestar um jeito de fazer transformar aquilo que enche a tua alma, aquilo que espera teu coração. Vai vir pra fora, José. Sacode os três aí e diga: vai aparecer. Sacode e diga: vai aparecer. Vai aparecer. Chega o documento, ele diz: esse aí é meu. Tira o copo dele do madeiro. Não, mas vamos arrebentar ele. Esse aí ninguém arrebenta. Esse é meu. É interessante que ele estava distante agora se colocar em primeiro ponto de defesa. Tirou o corpo do madeiro. Meu amigo, o que você está dizendo? Fecha aqui e agora eu vou pregar para quem você veio buscar. Gente que você diz: fulano converte no lugar. Aquele que você diz: ele é difícil demais. Tem gente que você não sabe, mas já está amando a Deus. Tem gente que você diz assim: posso orar por você? Ele diz: não, mas ele já ora. É um José da vida. É um José de Arimateia que ainda não entendeu que precisa publicar a fé, que ainda não teve coragem de publicar a fé, mas não tem nada. Aí você diz, enquanto eu estou pregando: uma Camila, mas fulano é muito difícil. Por isso que Deus começa pelo difícil. Porque se ele começar direto pelo impossível, em vez de ficar com mais fé, você fica incrédulo. Estou falando sério, já vi acontecer. Você conta uma coisa difícil, aí uma fé do camarada. Tu conta uma coisa impossível, um milagre. Ele diz: aham, sei. Aí você diz: então faz logo. Porque Deus quer que você seja crente, não incrédulo. Se ele fizer o impossível de cara, de vez crê. É mulher que ora 10 anos pelo marido, 10 anos. Sai
madeiro, toma parte no corpo, publica a sua fé. Aí o texto diz assim: logo atrás vem vindo esse é o princípio. Esse é o princípio. Esse João diz que era discípulo. Diz aquele, mas você tem que falar com raiva. Aquele que foi ter com Jesus durante a noite, miserável. De tanto medo que tinha no juízo. Eita Deus. Veio ele também. Aí olha o que o texto diz. Vem ele trazendo mirra, aloés, numa quantidade financeira de 100 libras. Mas Camila, o que é isso? 34 quilos de especiaria. O cabra vem trazendo um fardo. Quem é que carrega? Quem é que guarda 34 quilos de especiaria dentro de casa? É muita oferta alçada retida na casa de Nicodemus. Só que ele vai trazer tudo aquilo que estava casado, tudo aquilo que estava retido, ou tudo aquilo que o havia enriquecido, e ele vai trazer agora para colocar no corpo de Cristo. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Deus começa com o difícil e Deus termina fazendo o impossível. Ambos discípulos, um discípulo, um outro crente, um em oculto e o outro apavorado. E agora os dois publicam a sua fé diante da crucificação de Jesus Cristo. João estava ali, João viu tudo, mas não podia fazer nada. Eu quero abrir um parênteses aqui, alguém, você que pertence a uma outra denominação, você que é de uma outra igreja, você já está todo tempo fazendo a obra de Deus na casa de Deus, mas chegou num limite que você não pode fazer mais nada. Aí chega alguém hoje que não teve com você na construção durante todo o processo, não ceou com você, não subiu o monte com você, não foi para o Calvário com você, não está ali com você. Aí a pessoa já chega mandando, chega resolvendo, chega concluindo, você diz: mal chegou e quer meter bronca, não é meter bronca não. Tem gente que não veio durante, mas vai chegar no final para fazer história. E a gente tem que agradecer. Sabe por quê? Porque João está ali presente o tempo todo, mas não tem um quilo de aloés. Maria está ali presente o tempo todo, mas não tem um lençol. Eita Jesus. Ambos estão chorando juntos, mas não tem autorização para tirar o corpo de Jesus do madeiro. Não, Camilo, o que você está dizendo? Tem gente que não vem durante, mas chega no final para fazer a diferença. Só que tem gente deixando de ver a manifestação, a revelação, o cuidado do corpo de Cristo. Porque quem estava antes não aceita quem chega depois. É gente querendo trabalhar agora, vou falar rasgado. Eita Deus. No meu departamento ela não trabalha, chegou ontem. Regente, ela não virou, não sei de onde veio. E lá, ouviu o pastor dizer que vai consagrar fulano. Quem é o fulano? Não é porque você não conhece a história de alguém que não significa que ele não tenha uma. Olha o que você disse. Deus fiel. João está lá o tempo todo, mas não pode tirar ele do madeiro. Maria está lá o tempo todo, mas não tem uma especiaria para colocar no lugar. O Senhor está dizendo: eu trago para o meu corpo quem eu quero. Eu trago para o meu corpo quem precisa saciar as demandas do corpo. Nesse corpo nós somos membros individualmente, mas o corpo é de Cristo, porque Cristo é o cabeça. E as demandas desse corpo precisam ser atendidas. Coloca no seu corpo, final da história. Resultado: ambos criam, ambos amavam, mas a ausência de Jesus manifestou a fé deles. Não vai ver o que você está dizendo? Estou dizendo que o momento mais difícil da sua vida, que a maior perda da sua história, vem para manifestar tudo que Cristo semeou até hoje em você. Fique de pé no teu lugar dizendo comigo: apareça. Isso. Quando alguém disser assim para você: está querendo aparecer? Você diz: estou. Não, irmã Camila, quem tinha que aparecer é Deus. Você acha que Deus aparece em quem, garoto? Aleluia, Jesus. Você acha que Deus aparece em quem? É em você. É na sua fé. Oh, glória a Deus. Toda a galera que levanta com a bolsa, me faz um favor, bota a bolsa na cadeira. Todo mundo que levanta com a bolsa. Eu estou em mostro, né? Ainda mais se for assistir a prova, todo mundo bota a bolsa na cadeira. Isso. Já deixa Levanta preparada. só você, a bolsa. Oh, aleluia. Tem outro microfone, senhores? Tem dois, sim. Eu pego o outro aí. Deixa eu só o refrão de mim. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, aí você está liberado. Essa GoPro pode ser daqui pra frente? Pode. Consegue tirar daqui pra frente?
Alguém responde por ela? Vai ser rapidinho, porque eu vou levar ali, que eu vou abrir a oportunidade para a galera vir para frente, quem quiser. Quem quiser não, quem se encaixar. Tá? Quem se encaixar. Irmã Camila, eu sou crente, sou salvo em Jesus. É salvo. Fica aí onde você está. Só falta aparecer que você tem almejado diante de Deus. Bênçãos, milagres, prodígios, manifestação de cura. Oh, aleluia! Todos os salvos ficam aí onde estão. Agora, irmã Camila, sou crente porque creio, mas nunca fui no altar, nunca entendi a obra da conversão dessa maneira. Agora entendi por que as pessoas insistem, sendo que a gente tem que ir na frente. Não é que é aqui na frente, é um jeito de publicar. Tem que ficar publicado. E não adianta chegar no Facebook e dizer lá na linha, agora eu sou cristão. Não, fé pública, fé imediata. Tem que ser aqui, tem que ser no momento propício, tem que ser quando os crentes, quando os salvos têm poder de te ligar. Porque Jesus disse que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Tudo que Deus pode ligar na terra será ligado no céu. Então nós vamos fazer assim. Eu vou contar de uma vez. Aonde tiver um José de Arimateia que tem que aparecer, vai ser o lugar que eu vou contar. Quem é esse José de Arimateia? É alguém que vem à igreja. É alguém que ama ao Senhor. É alguém que está aqui hoje e já está desesperado, dizendo: Senhor, eu sou eu, pronto, sou eu. E vai precisar manifestar fé, porque não está mais inocente nessa palavra. Não vir aqui hoje é a mesma coisa de dizer: te conheço, mas não te reconheço. É dizer, a vergonha que eu tenho é maior do que a fé que eu tenho em ti. E isso não pode ser possível. Porque não há nada que a fé em Deus não seja capaz de realizar. Então quando eu disser 3, ai, meu caminho hoje é um evento com a maioria de mulheres, eu sou homem, o Senhor está dizendo aqui, você é meu filho. Ai, meu Camila, mas eu tenho umas coisas na minha vida que eu tenho que resolver. Você não lembra, você não resolve nada, quem resolve é Jesus. Olha, mas eu ouvi dizer que o caminho é estreito e a porta também. É verdade, o caminho é estreito e a porta também. Mas sabe o que a gente esquece de dizer? Que está aberta, pode passar por ela. É estreita, mas está aberta, ele vai dar um jeito. E o jeito é a graça. Não, Camila, mas eu conheço os meus pecados, eu também conheço os meus. E eu não estou aqui porque sou santa, estou aqui porque sou arrependida. Quando eu disser 3, vida vai adorar o Senhor com uma canção. Nesse momento, quem reconhece que se afastou dos caminhos do Senhor. Uma Camila, já fui, mas me distanciei. Caminhei longe demais, mas não tão longe que eu não possa voltar. Vai voltar hoje. Uma Camila, eu estou aqui, tenho cara de crente, jeito de crente, mas estou afastadaço. Nunca mais fui na igreja, não faço parte do corpo de Cristo. Preciso voltar hoje. Não vem com essa conversa. Deus sabe do meu coração, sabe, mas não concorda. Ele está esperando uma confissão pública. E isso não requer o tamanho do cabelo que você vai deixar ou a roupa que você vai usar. Ai, meu cabelo, eu tenho uma situação de te fubá. Vem você, eu te contigo fubá. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ei! Ele está dizendo: eu não estou esperando você ser santo para mim, não. Eu estou querendo que você venha do jeito que você está. Porque quem faz essa obra sou eu, não é você. A igreja, fecha os olhos e começa a orar aí agora. Eu conto 1. Quando eu disser 3, você vai descolar o pé do chão e vai vir. 1. Uma Camila, a palavra foi para mim. Eu estou distante, eu estou afastado. Mas hoje eu entendi que eu preciso voltar. E quem vai fazer essa obra é o Senhor, não sou eu. 2. A igreja está orando por você. A gente não está aqui para te julgar, nem para saber quais são os seus pecados. A gente está aqui para dizer que você será perdoado como nós estamos sendo. 2,5. Você não pode ficar onde você está, porque o Senhor quer que apareça a fé que já existe em você. Você fala com Ele lavando louça, você fala com Ele dirigindo um carro, você depende dEle, você tem saudade dEle. E Ele está dizendo: volta! Publica a tua fé, porque meu corpo é
teu, o meu sangue é para ti. 3, Camila, sou eu. Desculpa para chão agora e vem ao altar de Deus que eu quero orar por você. Isso, vem, isso. Aleluia! A primeira já está aqui, a segunda está chegando.
nossas mãos agora diante do teu altar e te glorificamos, te glorificamos. Nós te glorificamos. Oh, glória! Poderoso nome de Jesus. Nós te glorificamos. Porque nessa noite salvação chegaram a essas casas. Senhor, obrigado porque essas pessoas estão no teu altar. Umas estão retornando, outras estão pela primeira vez te confessando publicamente, mas todas reconhecem nessa noite que não podem mais viver nenhum dia distante da tua presença. Recebe o conserto, recebe a confissão pública de fé que cada uma delas faz